Olá, boa noite. Quinta-feira, vamos iniciar Números, capítulo 9, e vamos fazer nossa oração, obviamente, pedindo a Deus a graça, a proteção, e também, né, a gente vai estar entregando essa live nas mãos dele, consagrando a Ele. Senhor Jesus, obrigada por esse momento em que estamos unidos, obrigada porque o Senhor nos colocou aqui para lermos a Sua palavra. Que privilégio é saber que o Senhor escolheu cada um de nós aqui a dedo e que o Senhor marque esse encontro com a gente também, para que a gente possa alimentar nosso espírito, nossa alma. E obrigada, Jesus, porque a gente está aqui obedecendo. A gente está aqui, a gente para o que a gente está fazendo a hora que for, a gente assiste a hora que for e a gente consegue obviamente, alimentar nosso corpo, nossa alma, nosso espírito com a sua palavra. E eu digo nosso corpo também porque eu creio que tudo, apesar de ser separado, cada um uma coisa, eu creio que está tudo no mesmo conjunto. Então, eu peço para que o Senhor possa nos dar força física, mental, espiritual, que vem da Sua palavra. Eu peço para que a nossa fé venha cada vez mais de ti, menos de nós, porque a gente não sabe o que é ter fé, mas a gente põe as nossas esperanças no teu nome, porque o Espírito Santo é o que nós confiamos que vai nos guiar nessa vida, que vai nos guiar nas nossas decisões, em tudo que a gente tiver de fazer, Senhor. E a gente glorifica o seu nome por todas as vitórias, todas as batalhas em que passamos e que em todas elas, até o presente momento, ganhamos e vamos continuar ganhando porque carregamos o teu nome é vitória. Obrigada por esse dia maravilhoso, obrigada por esse momento, obrigada pela sua oportunidade de estarmos aqui. Use-me como seu canal para que a gente possa ler a sua palavra, que seu Espírito nos revele algo que nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração ainda não foi apresentado. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor possa nos livrar das distrações, meu Deus, e que o Senhor abençoe a vida de cada um que aqui segue obedecendo a Ti e fazendo o que todos nós cristãos devemos fazer, que é ler a Tua palavra e conhecermos mais de Ti. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Vamos lá, capítulo 9 de Números. A segunda Páscoa. No primeiro mês do segundo ano, desde a saída de Israel do Egito, o Senhor falou com Moisés no deserto do Sinai e disse: Instrua os israelitas a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. Ao entardecer, no 14º dia do primeiro mês, siga todos os meus decretos e estatutos a respeito dessa celebração. Então Moisés instruiu o povo a celebrar a Páscoa no deserto do Sinai, ao entardecer no 14º dia do primeiro mês. Eles celebraram a festa ali, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Alguns dos homens, porém, estavam cerimonialmente impuros por terem tocado num cadáver e não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Eles se dirigiram a Moisés e a Arão no mesmo dia e disseram: Ficamos cerimonialmente impuros, pois tocamos num cadáver. Mas por que estamos impedidos de apresentar. Desculpa, peraí. Mas por que estamos impedidos de apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, como os demais israelitas? Moisés respondeu: Esperem aqui até eu receber instruções do Senhor para vocês. Então o Senhor disse a Moisés: Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Se alguém do povo, agora ou nas gerações futuras, estiver cerimonialmente impuro no tempo da Páscoa, por haver tocado num cadáver, ou se estiver viajando e não puder comparecer à cerimônia, assim, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Lembrando que a Páscoa é a celebração, né? É a lembrança de quando Deus tirou os israelitas né, os hebreus, claro, os hebreus não era israelita ainda porque não existia Israel, né? Israel aconteceu depois, que nasceu o povo israelita, né? Nasceu naquele momento em que Deus o tirou ali e foram chamados israelitas. Antigamente eles eram hebreus, antes, né, tem após Páscoa e antes e pré-Páscoa, que é a saída deles, né, do Egito. Então é uma celebração que todos têm que celebrar,
Deus não vai dizer, olha, você está impuro, você não vai celebrar a Páscoa. Você vai, eu vou dar um jeito para você celebrar a Páscoa, porque é necessário para todo sempre. Ele falou isso lá atrás, então ele não vai mudar agora, né? Que todo sempre eles comemorem a Páscoa para lembrar que foi o Senhor que tirou eles do Egito, né? Agora, Deus também não vai mudar quando ele fala que não pode comunhar e tudo mais, comunhar não, ofertar, né, tudo é, impuro. Deus não vai mudar isso. Então, o que que ele fez? Oferecerá um sacrifício de Páscoa um mês depois, ao entardecer, no 14º dia do segundo mês. Nessa ocasião, comerá o cordeiro de Páscoa, acompanhado de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Não deixará sobrar coisa alguma do cordeiro até a manhã seguinte, e não quebrará o osso algum do animal. Seguirá todos os decretos acerca da Páscoa. Aquele que estiver cerimonialmente puro e não estiver viajando, mas ainda assim não celebrar a Páscoa, será eliminado do meio do povo. Se não apresentar a oferta do Senhor no devido tempo, sofrerá as consequências de sua culpa. Isso aqui é muito importante, de sua culpa, né? Então a responsabilidade é da pessoa. Deus não está eliminando ninguém aqui nesse momento, mas tem consequência para aquele que não está afim, não quer, tô cansado, não vou até lá, não, a Moisés, não, não vou oferecer sacrifício, tem que andar para caramba aqui, olha onde ele está aqui, ó, nosso acampamento, chegar até, não. Então será eliminado do povo. Quer seguir as minhas leis, né? Quer fazer parte do meu povo, das minhas regras, fique. Não quer, sai. Desculpa, peraí. E se algum estrangeiro que vive entre vocês desejar celebrar a Páscoa do Senhor, deverá seguir os mesmos decretos. Esses decretos se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda da aliança, a nuvem o cobriu, e a tenda da aliança, a nuvem o cobriu, desde o entardecer até o amanhecer. A nuvem sobre o tabernáculo parecia uma coluna de fogo. Então, até o amanhecer, parecia uma coluna de fogo. Era assim que sempre acontecia. À noite, a nuvem que cobria o tabernáculo tinha aparência de fogo. Cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia. No lugar onde a nuvem parava, eles acampavam. Você vê as formas que Deus tem para falar com as pessoas. Tem gente que fala, bom, não escuta a voz de Deus, então Deus está falando comigo. Ou então não sentir no coração, o Espírito Santo não é sentir, né? É crer. Então a gente fala que a gente sente alguma coisa, mas vem mais de um ouvir do que um sentir especificamente. Porque a gente, como cristão, né, a gente não sente as coisas. Tem nenhum lugar na palavra que fala você vai sentir o Espírito Santo falando com você. Normalmente a gente ouve, mas como a gente não sabe decifrar o que é o ouvir e o que é o sentir, a gente fala que a gente sentiu alguma coisa, né? Mas aqui Deus tem a forma de falar. Deus não vai falar toda hora, olha, vou acampar agora, eu vou descer. Aí a nuvem descia. Vou sair, vamos levantar acampamento? Vou levantar. Deus falava dessa forma, né? Então, toda vez que a nuvem subia, né, a nuvem de fogo subia, eles iam. Quando a nuvem descia, eles paravam e acampavam ali. Então, é a forma de Deus de se comunicar com eles, uma das formas. Então, a gente tem a mesma coisa. Às vezes a gente acha que Deus não está dando atenção para a gente, ou que Deus não está falando, ou que Deus não está dando sinal, que a gente não ouve, eu não escuto. Fulano XYZ da igreja tem dom de escutar Deus. Isso não tem nada a ver com dom. Inclusive, Deus não dá dom para que nenhum seja melhor ou pior que o outro, que um seja. Isso não existe. Cada um tem um dom. Então, todos iguais. Não existe a pessoa, meu dom é melhor do que isso. Não existe, ok? Então, tem pessoas que ouvem mais claramente. Aí eu ouvi Deus falando. E às vezes acontece dele falar claramente mesmo. Tem vezes que ele vai falar por visões, vai mostrar alguma coisa, vai ter, né? E isso, obviamente, faz parte de um relacionamento com Deus. Não tem nada a ver, porque, por exemplo, Paulo lá na frente no Novo Testamento fala dos dons terem acabado, X, Y, Z. Mas não é o dom da pessoa viver daquela forma específica. É lá, né? Aqui.
Lá, quando acaba, ele explica porque a gente vai falar isso mais lá na frente. Agora, quando Deus está falando com a gente, não é que a pessoa tem um dom. Não, a pessoa é aberta para receber a palavra de Deus, para receber as instruções de Deus. E isso vai ser periodicamente, isso vai ser esporadicamente, isso vai ser ou objetivamente para um caso na sua vida, ou para dois, ou para três, não importa. Mas Deus fala, de toda forma que a gente imaginar, ele fala. Ele se comunica com a gente da forma que ele tem que se comunicar. Se a gente faz uma oração, por exemplo, pedindo instrução para algo XYZ, a resposta da sua oração vai estar quando você tiver o resultado ali na sua frente. Eu preciso de ajuda com isso. Aí você vai e, sei lá, abre o seu e-mail e está lá a resposta. Você abre seu celular e está lá a resposta. Você pede direção para alguma coisa e Deus te mostra alguma coisa. Deus está respondendo. Ele fala e ele se comunica da forma que ele quiser e bem entender. Agora, cabe a nós termos essa conexão e dizer isso foi resposta, isso foi Deus, a resposta de Deus, porque senão a gente fica muito perdido, né? Senão a gente vai achar que tudo é a resposta de Deus e que tudo, mas não é. Quando é dele, tem um elemento a mais ali que a gente sente a convicção que vem do Espírito Santo, a gente fala, é dele. E isso a gente vê nas formas que ele tem para falar. Então, quando uma pessoa fala, eu tenho o dom da visão, eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, todos nós temos dons, todos nós, né? E a forma com que Deus vai se expressar com cada um é diferente. Aqui ele não precisava ficar falando toda hora, que a nuvem dizia por ele, né? Ele a nuvem, obviamente, falava assim. Se a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas permaneciam ali e cumpriam as suas obrigações para com o Senhor. Às vezes, a nuvem permanecia apenas alguns dias sobre o tabernáculo, de modo que o povo também ficava apenas alguns dias, conforme o Senhor ordenava. Então, por ordem do Senhor, levantavam o acampamento e seguiam a viagem. Às vezes, a nuvem parava apenas durante a noite e se elevava na manhã seguinte, dia ou noite. Porém, quando a nuvem se elevava, os israelitas levantavam o acampamento e seguiam viagem. Se a nuvem permanecia sobre o tabernáculo por 2 dias, um mês ou um ano, ficavam acampados e não seguiam viagem. Mas, assim que a nuvem se elevava, levantavam o acampamento e seguiam viagem. Com isso, acampavam por ordem do Senhor e viajavam por ordem do Senhor e cumpriam tudo que o Senhor lhes ordenava por meio de Moisés. Então, maravilhoso, e é bom a gente saber que a gente também tem essas nuvens, né, na nossa vida, assim, que é no modo mais é, lúdico de falar, né? Tem vezes que Deus baixa ali a nuvem, tá ali, e parece que nada anda na nossa vida, ou parece que as coisas não estão movimentando, né? Aí, do nada, as coisas começam a andar, porque não tem do nada, é o tempo dele. Então, para que seja mais fácil, às vezes, até para você poder colocar na sua vida assim que, Deus não está respondendo, ou está demorando, ou não está me abençoando. Pensa que é a nuvem dele. É ele com a nuvem, colocando para baixo, colocando para cima. E isso significa que, nesse momento, é momento de você acampar, você ficar parado, de você orar mais, de você... Porque muitas das vezes que Deus não responde, né, as nossas orações, ou que a gente acha que está demorando, é o processo para a gente poder orar mais, é um processo de mudança espiritual, é um processo que ele está trabalhando espiritualmente a nossa paciência, a nossa fé, principalmente, né? E a nossa obediência. Então, tem momentos da nossa vida que a gente acha que está tudo ruim, está tudo parado, está tudo, nada está acontecendo, a nuvem está baixa. E esse momento de nuvem está baixa, vocês estão vendo, eles não reclamam que a nuvem está ali parada. Ele acabou de falar, pode ficar um ano, 2 dias, um mês, o que quer que seja. Sempre estão fazendo alguma coisa, obedecendo a Deus, está escrito. Então, nesse processo, nesse momento de vida, quando às vezes a gente acha que está tudo parado, que está, né? Deus está trabalhando na nossa vida, né? Na nossa falta de paciência, na nossa falta de fé, na nossa falta de obediência. E esse tempo é o tempo que a gente tem para, opa, peraí. Então, eu preciso trabalhar alguma coisa em mim. Se tem algo, Deus, ele não para e fica assim. Ele também não para as coisas, as coisas da nossa vida para a gente ficar parado e ficar esperando, né, cair do céu. Vem do céu, mas não cai do céu. Então você fica aqui parado. Deus não me deu resposta disso ainda, daquilo outro, daquilo, então eu vou ficar esperando. Não, busque sempre a palavra de Deus. Quando você achar que está tudo travado, está tudo parado, Deus está esperando o seu movimento
para orar mais, né, estar mais em comunhão com Cristo, para, enfim, para estreitar o relacionamento que a gente tem com Ele. E isso é batata. A gente está vendo aqui o que está acontecendo, a gente está vendo que Deus não deixou de movimentar eles, mas toda vez que ele desce é para que eles possam descansar, para que eles possam obedecer, para que eles possam se alimentar, para que eles. Então não existe um momento parado, né, com Deus. Não existe, não existe isso. A sua vida nunca vai ser desperdiçada. Um dia, um segundo, um milésimo do seu tempo é precioso para Deus, da sua vida, do seu respirar, do seu dormir, do seu acordar, do seu comer, do seu tomar banho. Tudo que você faz na sua vida tem um valor para Deus. Então, imagine agora, então, dessa vez, de agora em diante, se você quiser usar, né, esse exemplo, que a nuvem está baixa e Deus está te convidando a fazer alguma coisa, seja obediência, seja é, trabalho especificamente em você, né? Sua paciência, a sua fé, e Deus está mesmo, ele não fica parado, não existe, né? Como é que fala? Desperdício com Deus. Tá? Você vê, nem Cristo desperdiçou os pães, nem Cristo desperdiçou, nem mesmo quando ele podia ter jogado fora o restante que sobrou depois de alimentar as pessoas, ele, né, ele podia jogar fora, mas o que que ele falou? Junte e não deixe um farelo, não deixe sobrar nada, junte tudo que sobrou. Então, assim é a nossa vida. Deus não desperdiça absolutamente nada, ok? É isso. Finalizamos hoje. Amanhã, sexta-feira, a gente volta, se Deus quiser. Sexta-feira, vocês somem, né? Alguns que somem do nosso premium, da nossa live. Então, para quem eu não ver pessoalmente, a gente se vê na segunda-feira. Para quem for ver no link, a gente volta segunda-feira, aliás, na sexta-feira, e amanhã, no caso. E é isso, tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso para todos vocês. Resolvendo as mensagens aqui. Até amanhã, um beijo, sempre importante preservar. Eu lembrei que uma vez desenhei a nuvem baixa e escrevi esse versículo, sabe? Que lindo, Vi, um exercício também, né? Que lindo. Faça cada dia mais unidas e colocando nossa esperança em seu nome. Nós possamos edificar nossa fé, em nome de Jesus, para a honra e glória dele. Amém. Então é isso, um beijo e até amanhã, se Deus quiser. E feliz dia, hoje é dia das crianças, né? Feliz dia das crianças para todo mundo que ainda sabe, que tem a criança interna nossa, que carrega nossas memórias, traumas, tudo que Cristo pode sempre modificar, pode sempre melhorar, pode sempre edificar, lapidar, ok? É isso. Que a gente possa sempre ter corações de criança, como Cristo mesmo falou, coração genuíno na fé e sempre para Ele, sempre, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo para vocês todos.